Suas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. Olá, um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos a mais um Arquivo Histórico. O programa de hoje vai falar de um dos temas mais importantes e total conhecimento para todos. E você é o nosso convidado. Vem com a gente. Mas antes, quero lembrar a todos que podem acessar a Memory News no Facebook. Acesse agora a Memory News no Facebook com muita informação para você, prestação de serviço e esporte. Vocês não podem deixar de curtir. Tem o nosso canal no YouTube, o MemoryTube, que também vai estar esse vídeo. E tem o nosso blog, memoriavance.blogspot.com, memoriavance.blogspot.com. Fique ligado também na fanpage regional CNC. As notícias da sua cidade você acompanha no CNC. Não deixe de curtir. É muito importante o CNC sempre prestando serviço para todos os moradores, não só da região em si de Carapicuíba, mas também das outras cidades. Fique ligado. Vamos acompanhar o tema de hoje. Boa noite. O Arquivo Histórico vai falar sobre a arte. Em todo lugar que você anda, seja na rua, seja na praça, seja um muro que você está passando, você encontra a arte. Dos grafiteiros, aqueles que fazem grafite, de uma música que você escuta, ou até de uma ideia, um pensamento que você acaba tendo de alguma coisa. Tudo isso se transforma em arte. E isso nós vamos abordar agora no nosso programa. Como começou a história da arte? Como isso aconteceu no mundo? Vale ressaltar que a arte já existe há milhares de anos, os nossos antepassados, bem antes de Cristo. Vamos começar o Arquivo Histórico falando sobre a arte. Vem com a gente! Vivemos em um mundo repleto de imagens, sons, gestos, cores e formas. São elementos que trazem informações sobre nossa cultura, nossa história e nosso dia a dia. Uma música, por exemplo, pode nos trazer lembranças emocionantes. Já deve ter acontecido com você. Ao ouvir uma melodia, olhar para um objeto ou assistir um filme, você se lembrou de uma pessoa ou algum fato relacionado à melodia, ao objeto ou ao filme. Essas sensações, pensamentos, emoções ou memórias podem ser expressas com a arte, seja desenhando, pintando, produzindo uma escultura, um filme ou compondo uma música. Como você expressaria artisticamente uma lembrança do passado? Compondo, cantando uma música, desenhando, dançando? A importância da observação. Imagine que você estava em um ônibus e viu um grafite pintando no muro de uma escola. Dias depois, passou a pé na frente da mesma escola e parou para observar os detalhes, as cores e o traço do grafite. Então você iniciou um processo de leitura do grafite, que o pôde levar a compreender alguns de seus sentidos. Ou seja, você observou com mais atenção uma expressão artística. Observar a imagem é importante por 3 motivos: para aprender a ler as imagens, para ampliar essa leitura e também para citar novas imagens. Isso pode ajudar em várias situações. Perceber o detalhe da flor bordada em uma caminhada ou camiseta, prestar atenção no modo como a cor da parede de uma casa combina com o ambiente e com a decoração, ou ver com atenção a propaganda na revista ou na TV.
são exemplos de leituras de imagens em nosso cotidiano. Essas observações podem trazer novas ideias. Ainda por cima, ajudam você a entender como as suas próprias ideias são elaboradas. Da observação à prática. Pode ser que um dia mais tranquilo você esteja observando sua casa e resolva dar uma arrumada nela. Para isso, o primeiro passo é decidir por onde começar, já que toda atividade sempre se apoia em um planejamento. Pode não parecer, mas para essa arrumação você organizou o trabalho em etapas. Primeiramente, planejou um resultado, casa arrumada, e para chegar lá, seguiu várias etapas. Lavar a louça é uma etapa, passar pano nos móveis é outra etapa, limpar o colchão e assim por diante. Com a arte é a mesma coisa. O artista tem uma ideia, pensa em como executá-la e planeja as etapas. Antes de iniciar uma produção artística, é importante fazer alguns testes. Exercícios, esboços, rascunhos, por exemplo. O artista pode testar diferentes combinações de cores para decidir qual delas vai usar em uma pintura. É sempre bom lembrar que o artista usa cores, formas, luzes e sombras, com uma intenção específica. Observar como as formas e as cores se combinam na natureza, nas plantas e nos bichos, por exemplo, pode ajudar a conceber ideias e para uma produção de artística. Nesse caso, é encarada com um projeto no qual você pode exercitar a imaginação, a intenção e a criatividade. Colocar em ação o que o artista imaginou exige organização. Para isso, são acionados os conhecimentos e a experiência do artista sobre os elementos que farão parte da composição. Para transformar a tinta em pintura, o artista organiza as ideias, pensa em como executá-las e então experimenta. Combina cores, formas, desenhos. Depois disso tudo é transformado em uma forma artística. Na música, o artista organiza os sons, os ritmos, os silêncios e assim a música vai surgindo. E dessa forma é que o artista costuma fazer uma pintura, um boneco de madeira, uma música ou qualquer outra obra de arte. O que significa a palavra retirante? Pessoa que por causa da seca deixa o lugar onde vive na esperança de ter uma vida melhor. Ela se retira para outro lugar. João Cabral de Melo Neto. Para o poeta e diplomata brasileiro, que nasceu em 1920 no Recife, em Pernambuco, passou a infância nos lojinhos de casa de açúcar da família e estudou em sua cidade natal, além de passar a vida em engenhos e cana-de-açúcar. Em 1942, ainda no Recife, publicou seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. Como diplomata, viajou por diversos países, servindo na Espanha, Inglaterra, França e Senegal. Mas a atividade literária acompanhou-o por todos esses anos. Na poética de João Cabral de Melo Neto, é possível perceber três grandes preocupações: o Nordeste e sua gente, a Espanha e suas paisagens, a arte e suas diferentes manifestações. Duas obras poéticas de João Cabral vale citar: Morte e Vida Severina, publicada em 1956, e A Educação pela Pedra, publicada em 1966. Os primeiros registros em desenhos e pinturas. Ao longo de toda a história, o ser humano tem se expressado artisticamente e pela arte tem buscado compreender questões de sua existência. Na pré-história, há cerca de 40 mil anos, nossos antepassados moravam em cavernas e registravam cenas do cotidiano em desenhos feitos às paredes. Esses desenhos antigos são chamados hoje de pinturas rupestres. O que significa rupestre? Em sua origem, a palavra significa algo que foi cravado na rocha. Por essa razão, pinturas feitas na rocha receberam a denominação de pintura rupestre. Pré-história.
Para pensar em períodos da história, o primeiro é preciso saber que o marco inicial do calendário cristão é o nascimento de Jesus Cristo. Assim, as siglas AC e DC indicam os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Entendendo isso, pode-se considerar que a pré-história é o período que compreende todas as histórias da humanidade anterior à invenção da escrita. A divisão do tempo em períodos históricos foi determinada por estudiosos, seguindo alguns critérios escolhidos por eles, e serve para facilitar a localização dos acontecimentos ao longo do tempo. Cada período reúne um conjunto de características políticas, econômicas, sociais e culturais. Quando ocorre uma transformação significativa, inicia-se um novo período histórico. Para ampliar, o homem das cavernas fazia sua própria pintura com o que a natureza lhe oferecia. A partir de estudos, hoje se sabe que a tinta daquela época era feita em uma mistura de ossos queimados, cal, terra, sangue de animais, minérios em pó e água ou gordura animal. Além de pintar, o homem das cavernas também fazia esculturas de madeira, ossos e pedra. Tanto as pinturas como as esculturas podem ser vistas como uma forma de ele se expressar. Quem descobriu as pinturas rupestres foram pesquisadores chamados arqueólogos. Eles encontraram muitas cavernas, cujas paredes estavam pintadas em vários países do mundo: França, Espanha, África do Sul, Líbia, Austrália e também no Brasil. Aqui foram encontrados desenhos e gravuras rupestres nos estados do Piauí e de Santa Catarina, entre outros. Os desenhos e gravuras feitos nas paredes das cavernas mostram muitas cenas que podem ser interpretadas como retratos do modo de vida daquela época. Como pode ver nas imagens reproduzidas neste tema, essas cenas revelam homens caçando, lutando, festejando ou realizando rituais, entre outras situações cotidianas. E qual era a função das pinturas rupestres? Os arqueólogos acreditam que algumas delas tinham a função de magia para os homens das cavernas. Por exemplo, a retratar um animal ferido poderia trazer mais sorte nas próximas caçadas. Fica a dica: a Fundação Museu do Homem Americano, Fundam, instituição responsável pelo patrimônio arqueológico do Parque Nacional Serra da Capivara, possui em seu portal as pinturas de gravuras rupestres lá encontradas. Visite o site www.fundam.org.br. A geografia ensina que a paisagem é tudo que vemos, sentimos e ouvimos. Por exemplo, se você for relatar um passeio que fez em uma cidade como São Paulo, poderá dizer: a cidade é grande, barulhenta e cheia de fumaça. Isso compôs a paisagem que você viu, ouviu e sentiu. Ocorrerá o mesmo se estiver no campo. É provável que você diga: o lugar é calmo, muito verde, com muitos pássaros cantando e cheiro de mato. A paisagem mostra a história do que ali vivem, os recursos naturais de que dispõem e a forma como os utilizam. Nas artes, a paisagem é um gênero de pintura muito usado pelos artistas. A paisagem tem sido transformada pelo ser humano ao longo do tempo, seguindo interesses sociais e econômicos, como a derrubada de matas para abrir espaço para plantações, criação de animais e para o crescimento das cidades. O documentário Planeta Terra, A Terra Como Você Nunca Viu, produzido pela BBC em 2006 a 2007, apresenta um panorama do planeta em que vivemos, no qual tanto interferimos. Por meio de sequências e lapisos do tempo, é possível observar a evolução do meio ambiente durante milhares de anos. Cristiano Sidotti. Nasceu em 1976 na cidade de São Paulo e aos 15 anos mudou-se para Santos. Estudou arquitetura e em 1996 iniciou sua trajetória profissional artística.
desenhando e fotografando. Foi no ano de 2003 que Cristiano Sidotti se dedicou à pintura como sua principal profissão. Além de arquiteto, fotógrafo, pintor e desenhista, o artista também é diretor cinematográfico. Sua pintura tem como principal inspiração sua cidade natal, São Paulo. Seu estilo é considerado knife. Essa classificação é dada às obras produzidas por artistas autodidatas que não seguem padrões e regras acadêmicos. O termo knife vem do francês e significa primitivo. Militão dos Santos. Nasceu em 1956 em Caruaru, Pernambuco. Aos 7 anos de idade contraiu meningite e perdeu a audição. Em 1970, mudou-se para o Rio de Janeiro e se matriculou no Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde aprendeu a linguagem labial e de sinais, sendo também aulas de pintura. Em 1982, esteve no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, retornando ao Brasil em 1986. Nas exposições coletivas de que participou, ganhou alguns prêmios. Em 1990, voltou a morar em Pernambuco, tendo várias exposições individuais pelo Brasil. Seus trabalhos fazem parte também do circuito de galerias em outros países. As texturas na cores da arte. E ainda falaremos sobre a frontagem. E quem foi Henri Matisse? Tudo isso agora, do nosso Arquivo Histórico. Um programa especial feito para você ficar bem informado. Os melhores documentários, claro, você vê com a gente. Frontagem. Uma maneira possível de observar o que está ao seu redor é usando as mãos, tocando os objetos para perceber suas texturas. Nas artes visuais, um modo de pesquisar e trabalhar com texturas é a frontagem, que significa origem em frotter, termo francês que significa esfregar, roçar, friccionar. Para fazer a frotagem, esfrega-se um lápis, giz de cera, grafite, carvão ou outro material em uma folha de papel, que é colocada sobre uma superfície de textura diferente, como uma parede, áspera, madeira, lixo ou moeda. Feito isso, você vai observar que a textura da superfície é transferida para o papel. Os resultados podem ser surpreendentes. Essa técnica foi usada pelo artista alemão Max Ernst em uma obra intitulada A Floresta Petrificada, de 1929, e em muitas outras pinturas. As cores. Nas artes visuais, você também trabalha com as cores. Para saber escolher qual cor usar, é preciso observar o que há ao seu redor, pesquisar, experimentar e também usar a imaginação e a criatividade. O que vem à sua mente quando você pensa ou vê a cor azul? E quando pensa em vermelho, quais palavras e sensações essa cor desperta em você? Por quê? Há sentidos e significados diferentes para cada cor, não é? Isso acontece porque as cores têm a comunicação com as nossas emoções e sensações. Os artistas também se valem disso para expressar suas ideias. Nas artes visuais existem muitas teorias e modos de empregar as cores. Você sabia que existem as cores primárias, que são azul, amarelo e vermelho? Se você mistura cores primárias, duas a duas, quais outras cores vão surgir? Faça essa experiência. Usando tinta guache ou lápis de cor aquarelável, nas cores vermelho, azul, amarelo, experimente misturar as cores primárias duas a duas. Você pode usar o papel poroso, como papel Canson. Misture primeiro azul com amarelo, depois azul com vermelho, depois vermelho com amarelo. Agora veja as cores que resultam dessa mistura. Da mistura azul com amarelo é possível que surja o verde.
vermelho com amarelo dá laranja. E azul com vermelho resulta em roxo. O que surge da mistura verde, laranja e roxo são as cores secundárias. Se você colocar uma cor secundária ao lado de uma cor primária, vai perceber que isso dá um bom destaque entre elas. Esse destaque é chamado de contraste. Confira essa imagem a seguir do círculo cromático, que traz as cores primárias, secundárias e terciárias. Se quiser experimentar mais, você ainda pode misturar as 3 cores primárias. Verá que o resultado serão cores de tons ocres, amarronzadas, até quase preto, dependendo da quantidade de cada cor que você usar. Se tiver mais azul e menos vermelho, o amarelo sai uma cor e mais escura. Se usar mais amarelo e menos vermelho e azul, a tonalidade será mais clara. Essas novas tonalidades que vão do ocre ao marrom são chamadas de cores terciárias. Você pode perceber que, ao contrário dos primárias e secundárias, as cores terciárias são mais difíceis de nomear, pois são tonalidades que variam mais. Agora vamos pensar. É pela visão que você detecta as cores, mas usando outros sentidos, como o tato, também dá para observar e sentir o mundo. Ao tocar com os dedos a superfície de uma moeda ou de uma lixa, como na frotagem, você sente a textura dos objetos. Nesse caso, está usando o sentido de tato e percebendo uma textura diferente. Como seria ver o mundo sem os olhos? O documentário Janela da Alma, de 2001, mostra como pessoas com diferentes graus de deficiência visual veem e outros percebem o mundo. Que tal assistir? Enrimatize. Nasceu em 1869 em Cateau, Cambresis, no norte da França. Começou a pintar aos 21 anos, influenciando pelo impressionamento e pelo pós-impressionismo dos pintores como Camille Pissarro, Paul Cézanne, Van Gogh, Paul Gauguin e Paul Sinag, e pelas pinturas do inglês Joseph Marlord e William Turner. Em uma exposição no Salão de Outono, em 1905, Matisse e seu grupo foram ironicamente apelidados de Les Fauves, que significa as feras, em razão das cores fortes e ousadas que eles usavam em suas pinturas. Assim, Matisse finalmente encontrou seu próprio estilo de artístico, caracterizado pela ousadia, por cores gigantes e pinceladas regras. Em 1941, após uma cirurgia no abdômen, passou a trabalhar deitado na cama, criando então composições com recortes de papel em cores vivas e fortes, assim como pinturas. Foi também escultor e ilustrador. Henri Matisse morreu em 1954, em Nice, na França. A expressão do cotidiano. Tudo isso se resume na arte. Como ela começou? Em que ela se expressa? Quais seus principais autores? E vamos conhecer um pouco de dicas importantes que podem influenciar na sua vida. Tudo isso agora, no Arquivo Histórico. Arte, uma expressão do cotidiano. O que você já sabe? Você já parou para pensar sobre o que é trabalho? Uma das possíveis definições é o ato de o ser humano transformar a natureza por meio do raciocínio, da capacidade de pensar, planejar e executar uma obra. Nesse processo, ele transforma a natureza e a si mesmo. Por esse ponto de vista, o artista é visto como um trabalhador, cujo ofício compara-se aos outros tantos trabalhadores. Transformar a natureza a ser transformado.
Partindo da ideia de que o trabalho transforma a natureza, é possível encontrar vários exemplos de trabalhos realizados por artistas. Observa-se as imagens a seguir. A tora se transforma em escultura, o burro em vaso. Você sabia que o barro é o nome popular dado para a argila, que é o material utilizado para a produção de vasos e outros artefatos? O barro é apenas terra e água, mas a argila tem, além de terra e água, pequenas partes de rocha e ela se reforma ou no fundo dos rios ou em barrancos em suas margens. Esses são alguns dos exemplos da ação do ser humano alterando a natureza. Mas como o homem pode se transformar por meio do trabalho? O homem se transforma, pois passa a se relacionar com as coisas de forma diferente. Por exemplo, se você fez uma mesa a partir de uma tora de madeira para seu uso pessoal, você facilita a sua vida, transformando-a senta de madeira confortável para almoçar ou jantar. Além disso, ao vê-la determinada, você provavelmente ficaria satisfeito com sua produção. Para fazer a mesa, você precisou planejar e trabalhar por etapas, decidir o tamanho, separar as ferramentas necessárias para medir, cortar, lixar e pintar em outros passos. Ao realizar todo esse trabalho, você se modificou, pois descobriu como produzir a mesa, buscando uma forma mais prática para cortar a madeira, ou percebeu que pode pintá-la, e então passou a apreciar o resultado da mesa colorida. Quer ver outro exemplo de como o homem transforma a natureza e com isso acaba transformando a si próprio? Imagine que você vai plantar uma horta de verduras. Seria preciso conhecer a terra, adubá-la, pesquisar as regras para o plantio, quais sementes ou mudas deve usar, a quantidade ideal de água e de luz, do sol para a planta vingar, o tempo de poda e como podar para a muda continuar viva e produtiva. Nesses dois exemplos, fazer a mesa de madeira e cultivar uma horta, você usou o trabalho para transformar a natureza e ao mesmo tempo seria transformado ao longo do processo. Com a arte acontece a mesma coisa. A arte também está ligada à ideia do trabalho, de transformar a natureza a si próprio. Na Idade Média, por exemplo, os profissionais eram conhecidos como mestres de artes e ofícios. A arte e o artesanato eram atividades muito próximas, o que significa que um pintor, por exemplo, para realizar um quadro tinha de fazer as próprias tintas, montar a própria tela de pintura, fazer seus pincéis e todos os instrumentos necessários para o seu trabalho. Somente assim era possível produzir uma obra de arte. A arte e o artesanato foram se separando no século XIX. Essa distinção se consolidou. Nesse momento, se fortaleceu a ideia de arte como algo que nasceu com o indivíduo, que seria fruto de uma genialidade. O problema é que, ainda hoje, se confunde muito com a ideia de que o artista, por ser um gênio criativo, não precisa trabalhar para viver. Existem o talento e a vocação artística, como em qualquer outra profissão. Mas existe também o trabalho dos artistas, que continuam pesquisando e estudando para se desenvolver e melhorar sua atuação. Apesar disso, o artista ainda é o profissional cujo ofício é pouco valorizado, e diversos artistas trabalham muitas vezes com pouco reconhecimento ou até mesmo sem pagamento. Ainda assim, se dedicam parte da sua vida e mesmo sua vida inteira ao trabalho com a arte. Por outro lado, há artistas devidamente reconhecidos e remunerados que são valorizados. Em seu bairro ou em sua cidade, você deve conhecer algum artista, seja um músico, um artesão, um ator. Tente pesquisar se você conhece algum artista que vive ou trabalha perto de você. Importante: existem várias possibilidades no uso da numeração romana atualmente. O I, que significa 1, o V, que é o 5, o X, que é o 10, o L, que é o 50, o C, que significa 100, o D, que significa 500, o M, que significa 1000. Para relembrar então como são contados os séculos, primeiro é preciso saber que o marco inicial do calendário cristão é o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, um século é cada período de 100 anos, contados a partir de um ano. E quando você encontrar as siglas AC e DC, ao final de determinado século ou ano, saiba que elas estão indicando anticristo e depois de Cristo. O século I depois de Cristo, o século I, por exemplo, começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II durou do ano 101 ao ano 200.
e assim sucessivamente. O século XXI começou em 2001 e terminará em 2100. E como saber qual século pertence o determinado ano? Todos os anos que terminam em zero já indicam o próprio século. Basta acordar esses dois zeros. Por exemplo, o ano 1500 pertence ao século XV. Agora, para os anos que não terminam em zero, o procedimento é outro. Basta somar 1 aos dois primeiros algarismos. Assim, para o ano de 1501, é só somar 1 ao 15, o que totaliza 16. Portanto, o ano 1501 já pertence ao século XVI. Caso ainda tenha dúvida sobre o assunto, procure a orientação de seu professor no SEJA. Trabalho e arte. O filme Tempos Modernos, produzido por Charlie Chaplin em 1936, é um exemplo de como o tema trabalho pode ser desenvolvido por meio da arte. O personagem principal é um operário que trabalha em uma grande fábrica. Ele tem como tarefa apertar parafusos de peças de uma esteira rolante, mas não consegue acompanhar a velocidade da esteira, repleta de peças, e para recuperar o trabalho perdido na velocidade da esteira, repleta de peças, ele começa a atropelar os colegas que trabalham ao lado dele. O filme mostra de como divertido, mas também crítico, como todos trabalhavam de forma mecânica em um ritmo acelerado. Aqui no Brasil, o trabalho nas fábricas também despertou o interesse de artistas. No começo do século XX, em São Paulo, um grupo de artistas tentou produzir uma arte mais brasileira. Após conhecer e transformar o que estava sendo feito pelos artistas europeus, como os impressionistas, os cubistas, etc. Desse modo, houve uma renovação e uma redefinição de linguagem artística, que foram a base para o chamado movimento modernista. Alguns dos artistas que participaram do movimento foram os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, e os pintores Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, além dos pintores Emiliano de Cavalcanti e Cândido Portinari, cuja obra Retirantes você apreciou na unidade 1 deste volume. Na década de 30, Tarsila do Amaral era ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Nessa época, produziu algumas obras que retrataram a industrialização no Brasil. Sua preocupação era mostrar que, com esse processo, os lavradores começaram a se mudar do campo para as cidades, onde as fábricas contratavam muitos trabalhadores e exigiam deles muitas horas de trabalho. Assim, esse trabalho se intensificou, de forma que os trabalhadores e sua força de trabalho eram altamente explorados. A obra Segunda Classe, de Tarsila do Amaral, retrata essa população que saiu do campo, numa cidade a fim de conseguir emprego nas fábricas. Note como o artista retrata essa segunda fase. Os corpos, os ossos, as cores apagadas, os pés descalços, foram escolhas que o artista fez para mostrar a vida sofrida dessa população que foi altamente explorada nas fábricas das cidades que estavam se industrializando no início do século XX. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu em 1886, faleceu em 1973. Foi uma das famosas pintoras brasileiras que nasceu na cidade de Capivari, no estado de São Paulo. Seus estudos em arte iniciaram-se no ano de 1916. A primeira técnica estudada pelo artista foi a escultura. Depois aprendeu desenho e pintura no ateliê Pedro Alexandrino, em São Paulo. Sua obra mais famosa, Abapuru, foi feita no ano de 1928. Esse quadro foi um presente de Tarsila para Oswald de Andrade, que era seu marido na época. A obra foi o símbolo do manifesto antropófago, que se propunha construir uma arte brasileira após consumir a transformar a cultura europeia. Em 1951, participou da primeira Bienal de São Paulo e foi homenageada em 1969, com uma exposição chamada Tarsila 50 anos de pintura.
fotografia. Até aqui você conheceu obras do cinema e da arte visual que trataram do tema trabalho nos dias de hoje. Agora você vai conhecer um pouco da técnica da fotografia e o artista que fez o uso dela para discutir questões do mundo do trabalho. A fotografia registra inúmeros momentos de nossas vidas. Graças a ela podemos lembrar acontecimentos especiais, como aniversários, casamentos, viagens, entre outros. Além disso, hoje em dia tirar uma foto está cada vez mais fácil. E qualquer um pode usar a câmera do telefone, celular, uma máquina digital e as famosas selfies também em redes sociais. Mas será que sempre foi tão fácil assim? Qual a origem da fotografia? Para começar, a palavra fotografia vem do grego e significa fotos, que quer dizer luz, e grafê, que é escrito, desenho, decisão. Assim, fotos mais grafia é luz mais desenho, o que significa dizer que a fotografia é um desenho com a luz. Antes da invenção da fotografia, as imagens eram feitas apenas por meio de desenhos, pinturas, gravuras ou esculturas. Depois de sua invenção, as imagens também passaram a ser registradas com uma câmera fotográfica impressas no papel. Mais recentemente, com a fotografia digital, as imagens podem ser vistas na tela e não precisam necessariamente ser impressas. Como funciona a câmera fotográfica? Para descobrir, experimente pegar uma folha de papel, recortar um quadrinho bem no meio e chegar ao mundo. Por meio desse buraco, seu olho seria a lente da câmera fotográfica. Quando você clica no botão da câmera, ela registra o que a lente vê no instante do clique. O que ela vê? Pode ser o recorte de uma cena, um instante, um objeto, uma paisagem, uma pessoa. Essa imagem fica para sempre, guardada, registrada no foto. Com a fotografia, você pode registrar tudo o que vê. Como arte, fotografia é uma maneira de expressar seus sentimentos e pensamentos. Assim você descobre também novas formas de observar o mundo ao seu redor. Sebastião Salgado. Nasceu em 1944, na cidade mineira de Aimorés. Sua escolha pela fotografia surgiu em 1971, após uma viagem à África, ocasião em que usou uma câmera emprestada de sua esposa. 2 anos depois, Salgado dedicou ao seu exército o exercício da fotografia como denúncia social. Refugiados, migrantes, povos privados de sua terra e de seus direitos têm sido temas escolhidos pelo artista. Seu mais novo trabalho, Gênesis, é a reunião de diversas imagens que o artista fotografou ao longo de suas viagens ao redor do mundo. Esta é a série formada por paisagens naturais, bichos exóticos e tribos de várias partes do mundo. Agora vamos agir na cidadania. A terra é uma necessidade para a sobrevivência do ser humano, como modo de tirar dela seu sustento. É por isso que sempre foi e continua sendo disputada. No Brasil existem movimentos sociais que lutam pelo direito à terra, pois a maior parte delas pertence a poucas pessoas. Isso acontece desde a época da colonização no Brasil, nos anos de 1500. Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 186, apresenta as regras de um uso da terra no Brasil. Tal uso precisa ter uma função social, que é cumprida quando a propriedade rural atende a esses princípios: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. A Constituição também diz que o Estado deve fazer a reforma agrária, desapropriando as terras que não cumpriram sua função social. Porém, na prática, até isso acontecer é um longo processo e muito difícil. Esse problema de ter muita terra nas mãos de pouca gente é tão grande que continua a ser um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo Brasil. O que é assentamento? Aqui a palavra está relacionada a assentamento de terra, uma área para o plantio ou extração. Fazer assentamentos em áreas que não estão sendo usadas para produzir nada
é objeto dos movimentos sociais que lutam pela terra. O que eles buscam é viver nessas terras que se tornam assentamentos. O cotidiano e a arte. Nesse tema, você pode refletir sobre a proximidade da arte com a vida cotidiana. Para isso, verá como alguns artistas trabalham com barro, produzindo suas obras em cerâmica. O que você já sabe? Já parou para pensar que a arte pode estar mais próxima de sua vida do que você imagina? A arte não está em museus, está também nas ruas ou em casa na forma, por exemplo, de algum objeto de cerâmica. Você já deve ter se reparado nos grafites pintados pela cidade. Já viu alguma estátua viva? Tudo isso também é arte e faz parte do nosso cotidiano. Estátua viva. Nas ruas do centro das grandes cidades, é comum ver artistas se apresentando como estátuas vivas, parecendo escultoras pintando o corpo, vestem roupas e usando alguns objetos para concretizar o personagem. Quando você aprecia uma escultura ou uma estátua viva, vai a pena olhá-lo por diferentes ângulos, ou seja, experimente caminhar em volta dela bem devagar. Arte. Arte em cada esquina. Nesse vídeo você verá algumas das obras da arte que estão em alguns lugares públicos, como grafites e monumentos. Além disso, poderá conhecer o acervo de museus e também trabalhos artísticos que são feitos em cidades como Embu das Artes. Uma dica para você ficar antenado. Do Barra Cerâmica, o cotidiano ganhando forma. A cerâmica é uma técnica muito antiga. Para fazer cerâmica, é necessário apenas argila, água e fogo. A cerâmica surgiu muitos anos atrás, na pré-história, um período que é mencionado também, que apresenta pintura rupestre. Desde aquela época até os dias de hoje, a cerâmica acompanhou a história da humanidade. Na pré-história, os homens descobriram que a argila, quando era aquecida no fogo, ficava mais dura. Isso porque a argila é feita de barro, terra com água. E o fogo faz a água do barro evaporar. Com isso, a argila fica seca e mais resistente. No Brasil, a cerâmica também é feita desde a antiguidade até os dias de hoje. Em cada região do país, essa atividade tem seu jeito próprio. A cerâmica marajoara do Pará, as miniaturas de Pernambuco, as bonecas carajás do Tocantins, o artesanato do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, o Vale do Ribeira, em São Paulo. Diversas comunidades indígenas são conhecidas por seu artesanato e cerâmica. Essas peças têm diversas funções. Algumas servem para o preparo e armazenagem de alimentos. Outras são feitas para guardar os restos mortais de familiares. Também usam a argila para modelar instrumentos musicais, como apitos, além de peças para enfeitar e para ser usados em rituais indígenas. Para decorar as peças são fundamentais tintas naturais que são feitas com carvão a partir de alguns frutos, como o genipapo e o urucum. Você sabia que a cerâmica marajoara, típica da ilha de Marajó, no norte do Brasil, tem a característica de utilizar a simetria? Ou seja, o desenho de um lado é exatamente igual ao outro. Esse desenho é feito em baixo relevo, ou seja, os traços do desenho são esculpidos na cerâmica. No estado do Pernambuco, no município de Caruaru, são famosos os trabalhadores em cerâmica do mestre Vitalino. Ele foi um artista que retratou cenas cotidianas da cultura e do povo do sertão pernambucano. Com barro, ele criava bonecos que representam os trabalhos em seu ofício como barbeiro, a costureira, o dentista. Ele também representava as peças, os tocadores de tambor e de pífano, que é uma flauta pequena, os bois e o cangaço. Muitos artistas populares se inspiram na obra do mestre Vitalino. Arte popular. No Brasil é como se costuma ser chamada a arte produzida por homens e mulheres que aprenderam sua arte no dia a dia, diretamente com seus pais ou familiares. Mestre Vitalino.
Nasceu em 1909, em Ribeira dos Campos, pequena vila do município de Caruaru, em Pernambuco. Filho de lavradores, quando criança modelava cenas do cotidiano, bois, jeques, pessoas, com as sobras do barro usado por sua mãe na produção de utensílios domésticos. Como era analfabeto, apenas carimbava suas peças, mas a partir de 1950 aprendeu a autenticar sua obra com seu nome. Mestre Vitalino morreu em 1963. Seus filhos, Severino e Amaro, continuam a obra do pai, recriando no barro os personagens do Nordeste brasileiro. O Arquivo Histórico termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site no Facebook, o blog Memory Avance, memoryavance.blogspot.com. As notícias importantes e atualizadas você acompanha no Memory Avance. Falando de esporte, do mundo, da política, da economia, previsão do tempo, você não pode deixar de acompanhar. Quer ficar ligado no Facebook da Memory News? Acesse agora a fanpage de notícias que não para de crescer. A Memory News, que sempre busca informações de qualidade para todos. Prestação de serviço e esporte. Você está no lugar certo, na Memory News. Acesse, não deixe de curtir a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, o MemoryTube. Se inscreva em nosso canal. É de graça, vocês vão gostar. Os vídeos produzidos pela Memory você acompanha no MemoryTube. E o nosso parceiro, o CNC. Carapicuíba nua e crua. O CNC é um dos portais regionais de maior destaque e credibilidade da região. Não deixe de acompanhar o CNC, a fanpage do CNC. Fique ligado. Curta a página, vocês vão gostar. Grande abraço a todos. Um prazer imenso estar com você na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu carro, na sua condução, ou na rua mesmo, você estiver me acompanhando. É um prazer imenso estar com você sempre. Grande abraço a todos e até a próxima. Aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. As duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. Os melhores documentários. Tu que marcou época, você acompanha tudo aqui no Arquivo Histórico. Até a próxima!